A Ana Andrade é executiva de vendas e relacionamento com clientes. Ela faz a seguinte pergunta: qual a maior fortaleza a ser encontrada em um perfil na entrevista? E que diferença isso traz para uma possível contratação? Uma pergunta que todo mundo está de olho, hein, gente? Pois é. Né, Patrícia? Olha, é difícil generalizar, tá? O que eu posso falar de entrevista e o que eu observei na minha experiência. Primeiro, eu acho que tem pessoas que já se desabilitam para as posições antes mesmo de começar a entrevista. Perfeito, perfeito. Porque não se preparam. Perfeito, E quando eu perfeito. falo de preparação, hoje você abre a internet, você vai lá e que empresa é essa? Quem trabalha aqui? Entender um pouco de onde você está querendo colocar o seu pé. Né? Que empresa é essa? Será que tem a ver comigo? Faz fit? Dá match comigo? Perfeito. Os valores dessa empresa, a cultura organizacional tem a ver comigo? Então, quando a pessoa chega e não... Eu já entrevistei pessoas que não sabiam até o cargo a que estavam se candidatando. Então, isso para mim isso diz já muita elimina, coisa. Né? Outra coisa que eu acho super importante numa entrevista é não mentir. As pessoas acham que o entrevistador não percebe, só que um entrevistador experiente percebe quando é mentira. Isso também é muito desagradável. Não adianta você falar que você tem conhecimento de algo que você não tem, porque se por acaso você for aprovado e vier a trabalhar naquela empresa, rapidamente aquilo vai ficar evidente. Será testado. Será testado. Eu acho que não saber não é um problema. Eu sempre falei isso para a minha equipe. Não saber não é um problema. Eu acho que a vontade de aprender é importante. Eu acho que você pode até numa entrevista falar, não, eu realmente não tenho conhecimento suficiente, o meu conhecimento é básico, mas eu estou disposto a aprender. Vocês querem investir em mim? Eu acho isso uma ótima resposta. Excelente. Tá? Então, dependendo da empresa e do perfil, a gente vai observar o candidato para fazer a melhor escolha. E eu sempre digo que a melhor escolha nem sempre é o profissional mais preparado tecnicamente. Porque sempre que eu fazia uma entrevista de recrutamento, eu pensava assim, eu consigo ver esse profissional naquela equipe. Ótimo. Ele vai se integrar, ele vai conseguir se relacionar bem com aquele gestor, ele vai trazer algo a mais para essa equipe, ou ele vai chegar e vai criar uma desarmonia. Então, eu acho isso que é muito importante, né, Patrícia? Porque uma escolha errada é perda de tempo para a empresa e para o profissional. Porque ele vai vir, não vai dar certo, ele perdeu o tempo e nós também. E a empresa também. Perfeito. E às vezes você fala de um ponto, de um critério que é o tempo. Mas isso também se traduz em custo, investimento. Sim. Né? Em dinheiro também. Com certeza. Se essa escolha, eu venho observando e estudando os movimentos das áreas de recrutamento e seleção com relação até o uso, utilização de recursos tecnológicos como a inteligência artificial para apoiar nessa primeira triagem, para evitar, por exemplo, que pessoas cheguem numa entrevista e nem saibam qual é a vaga, Sim. nem saibam qual é a posição. Pelo amor de Deus, né, gente? Básico. Esse é o básico, né? Mas, enfim, você tem uma história aí, a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas eu olho também, eu queria fazer uma pergunta de carona na pergunta da Ana, que eu acho bem importante aqui para o nosso público. Sim. E aí eu queria ter a tua visão, que é a seguinte, porque essa pergunta me chega para as pessoas, né, que eu mentoro, enfim, essa pergunta sempre chega. Quando é que eu devo me aplicar a uma vaga se eu não preencho todos os requisitos? Existe um percentual, 20%, 10% de requisitos não preenchidos é um limite? Eu acho que esse olhar é muito bacana, porque é uma dúvida que é recorrente nas pessoas, né? Até os altos executivos, né? Altas posições. Quando não aplicar e quando aplicar para uma posição, se você tem gaps com relação aos requisitos descritos? Eu acho que um perfil bem feito, quando ele é publicado, ele fala de competências necessárias
e competências desejáveis. Perfeito. Então, eu acho que chegar a quase 100% das necessárias vai te habilitar a estar muito perto daquela contratação. Perfeito. Tá? E as desejáveis, elas não são exigidas de cara. Talvez a empresa esteja disposta a investir naquele profissional, se lhe interessar, para que ele se desenvolva. Por exemplo, idioma. Inglês ainda é uma dificuldade. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, assim, as pessoas não se dão conta do quão importante é, principalmente se você quer trabalhar numa multinacional, você falar inglês. Excelente. É básico, não tem jeito. Então, é básico. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Que deveria ser obrigatória, né? E aí, quando a pessoa diz que é fluente, em geral, ela é intermediária e por aí vai. Isso, eu já vi muitas contratações na empresa que eu trabalhava sem ter o nível desejado, porém com o compromisso do profissional que ele ia se dedicar a desenvolver o mais rápido possível. Perfeito. Então, isso é possível. Tá? Perfeito. Agora, outra coisa que é importante nessa questão de quando eu devo me candidatar ou não, será que eu tenho chance ou não, é importante a gente falar que essa escolha não é uma escolha fácil. Né? A gente, às vezes, está diante de vários profissionais tecnicamente muito gabaritados, mas que você detecta que o comportamento não está alinhado com a cultura da empresa. Fundamental. Eu já vi profissionais excelentes, com ótimas entregas, que foram desligados da empresa por questões comportamentais. Isso também é algo que as pessoas não prestam atenção. E que deve ser pensado, né? Os soft skills precisam ser tão desenvolvidos quanto os hard skills. Perfeito. Excelente esse teu ponto. Só esse assunto dá um episódio inteiro. Com certeza.